Boa noite. Hoje é quarta-feira, 15 de abril de 2026. E este é o programa No Fio da História, produzido semanalmente pela Rádio Jornal Toda Palavra e exibido também em nosso canal do YouTube. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado dos próximos programas. Após levar o planeta à beira de um conflito nuclear, de matar e massacrar mulheres e crianças no Irã, de apoiar o genocídio de Israel em Gaza e de expor sem escrúpulos a verdadeira face opressora do imperialismo capitalista, Donald Trump choca o mundo ao se apresentar em uma imagem produzida com inteligência artificial na figura de Jesus Cristo e ao insultar e ameaçar o Papa Leão XIV. Blasfêmia, sacrilégio ou a própria encarnação do anticristo. Além do desastre de sua derrota na guerra contra o Irã, que está levando a economia mundial ao colapso, Trump está sendo condenado por todos os líderes políticos e religiosos honestos do mundo. Timothy Roach, jornalista do Executive Intelligence Review, parceiro do Toda Palavra, falando diretamente de Washington com exclusividade, relata a reação da sociedade americana, em especial da Igreja Católica, aos insultos de Donald Trump. Segundo Timothy, os últimos acontecimentos já teriam criado as condições políticas dentro do Congresso dos Estados Unidos para deter o louco da Casa Branca. Veja o vídeo publicado pela Press TV, gravado diretamente do Centro de Controle da Marinha do Irã, mostrando o momento exato em que os destroyers dos Estados Unidos, que ameaçavam entrar no Golfo Pérsico, rompendo a trégua enquanto transcorria a Conferência de Paz em Islamabad, ficaram cravados na mira dos mísseis iranianos e foram obrigados a dar meia volta. As imagens desmentem a fake news americana, reproduzida literalmente pela TV Globo, no Jornal Nacional e por outras mídias vassalas do imperialismo no Brasil, de que a Marinha Americana teria atravessado o Estreito de Hormuz. Em Cuba, Chico Buarque leva solidariedade e amizade ao povo cubano. Veja a reprodução do vídeo emocionante do artista brasileiro cantando junto com músicos cubanos nas ruas de Havana e uma análise produzida pelo jornalista Mário Munhoz Lozano, da editoria cultural da Agência Cubana de Notícias Prensa Latina, com exclusividade para o Toda Palavra, sobre a importância de Chico Buarque para Cuba. Por fim, esta edição de No Fio da História também mostra o lançamento no Rio, no dia 8 de abril, do livro Leonel Brizola, por ele mesmo, e uma entrevista com a coautora da obra, Juliana Brizola, neta do líder trabalhista e candidata que lidera as pesquisas eleitorais para o governo do Rio Grande do Sul. Tudo isso com comentários do analista político Brizola Neto. Ao final do programa, clipes selecionados pelo Centro de Memória Trabalhista homenageiam o aniversário de nascimento de Getúlio Vargas no dia 19 de abril. Não perca! Estamos mais uma vez com Brizola Neto, nosso analista político, que vai falar um pouco sobre o assunto que tem dominado o noticiário no mundo inteiro, né? Que foram os ataques de Donald Trump ao Papa Leão XIV. Muito bem-vindo, Brizola. Que coisa, né? Como classificar isso? É impressionante, né, Paulo? É até difícil de classificar, né? Parece que o erro, né, a capacidade de errar do Donald Trump não tem limite. Né? Depois de entrar, né, nessa guerra onde os Estados Unidos está sendo humilhado no oeste da Ásia, ele compra briga com a igreja, né? Compra briga com o pontífice da Igreja Católica,
E, assim, numa declaração completamente descabida, né? O Papa estava defendendo, como é do seu dever, defender o fim dos conflitos, né? De passar a palavra do Evangelho, de passar ali a pregação da Bíblia, né? De que a gente precisa construir um mundo de paz, de solidariedade, e recebe um ataque brutal do Donald Trump, né? Recebe um ataque violento do Donald Trump e não se intimida, né? O que é mais importante. Eu acho que o Trump não mediu, mais uma vez o Trump não mediu a consequência dos seus atos, né? A repercussão negativa muito grande dentro dos Estados Unidos, Pois é, principalmente na comunidade católica. Exatamente. Eu queria até pedir a você para a gente assistir aqui um boletim direto de Washington, nos Estados Unidos, né, do nosso amigo Timothy Rush, jornalista do AIR, Executive Intelligence Review, que é uma publicação de esquerda nos Estados Unidos, parceira do jornal Toda Palavra, e que vai nos trazer informações que a TV Globo e a mídia oligárquica brasileira não trazem, né? Exatamente sobre as repercussões nos Estados Unidos das ofensas de Trump ao Papa Leão XIV, sobretudo realmente na comunidade católica que está mobilizada. Fizeram uma vigília no sábado enfim, o Timothy vai nos dizer agora, vamos ouvir diretamente de Washington, né? O que está acontecendo, o que esses ataques translocados do Trump contra o Papa estão provocando lá mesmo nos Estados Unidos. Vamos ouvir o Timothy. Aqui Tim Rush, do Serviço Noticioso EIR, o Instituto Schiller, ambos parte do movimento Lyndon LaRouche Internacional. Quero dar para vocês uma ideia das repercussões dentro dos Estados Unidos da grande intervenção do Papa Leão XIV e outros da Igreja Católica em contra da guerra dos Estados Unidos e Israel em contra o Irã, e as possibilidades de levantar dentro dos Estados Unidos uma oposição capaz de pôr fim a essa loucura que vulnera toda a humanidade. Primeiro, muitos de vocês já sabem que o Trump escreveu um ataque realmente nojento em contra do Papa pela intervenção dele. Disse o presidente, o Papa Leão é fraco no combate ao crime, é péssimo em política externa. Não quero um Papa que critique o presidente dos Estados Unidos porque estou fazendo exatamente aquilo que o qual fui eleito por maioria esmagadora. Respondeu o Papa, como também muitos de vocês sabem, dizendo no voo da Roma para a Argélia, na sua viagem à África, acho que quem ler poderá tirar suas próprias conclusões. Não sou político, não tenho intenção de entrar em um debate com ele, Trump. Em vez disso, busquemos sempre a paz e ponhamos fim às guerras. Há demasiadas pessoas sofrendo no mundo. Agora, as declarações do Papa na vigília extraordinária que ele conduziu na Catedral de São Pedro, o dia 11 de abril, também o cardeal de Washington, McElroy, o mesmo dia, são realmente coisas que muito valem a pena estudar, incríveis. O Papa disse que a guerra divide, a esperança une, a arrogância pisoteia os outros, o amor eleva, a idolatria nos cega, o Deus vivo nos ilumina. Meus queridos amigos, basta um pouco de fé, uma mera migalha de fé para enfrentarmos juntos essa hora dramática da história.
uma mera migalha de fé para enfrentarmos juntos esta hora dramática. Como humanidade, é ao lado da humanidade. E, ao fim, disse que a loucura da guerra cesse e que a terra seja cuidada e cultivada por aqueles que ainda sabem como gerar, proteger e amar a vida. Ouve-nos, Senhor da vida. Chega de guerra. O cardeal McElroy, eu presenciei, ou seja, eu fui dentro da Catedral de Washington na fala do cardeal, na vigília dele. Ele disse: somos chamados a ser artífices da paz nesta nação, os Estados Unidos, que amamos tão profundamente, recusando-nos a permitir que o câncer da polarização engula os sonhos mais nobres de nossos fundadores neste mesmo ano em que celebramos nosso 250 aniversário como país. Concluiu: quando sairmos desta igreja esta noite, devemos ir além da oração. Como cidadãos e crentes nesta democracia que tanto estimamos, devemos defender a paz junto aos nossos representantes e líderes. Não basta dizer que rezamos, devemos também agir. Como discípulos de Jesus Cristo, chamados a ser pacificadores no mundo, devemos responder em voz alta e em uníssono: não. Não em nosso nome. Não neste momento, não com o nosso país. Então, a candidata do momento de LaRouche à presidência dos Estados Unidos, Diane Sare, emitiu um boletim muito importante hoje, dizendo: sim, o presidente é louco, mas o Congresso detém o poder do orçamento, não deixem que eles mudem tema. E apela que o Congresso deve, assim, insistir nos direitos constitucionais. Somente o Congresso possa decretar guerra, não o presidente. Só a Casa de Representantes tem direito, ou seja, autoridade sobre a verba, o orçamento, etc. Podem pôr fim, assim, de um dia para outro, de noite para dia, a essa guerra. Agora, existe um sentido dentro do povo com muita tensão, mas presto, ou seja, pronto para uma mudança substancial. Ao fim do homilia, a fala do cardeal McElroy, toda a assistência dentro da catedral começou um longo aplauso de 2 ou 3 minutos, realmente fora de série, em termos de um evento solene dentro da catedral. E isso do presidente Trump divulgar uma imagem de ele como se fosse ele o Cristo, junto com o desprezo que mostrou ao Papa, assim, lançou uma inquietude tremenda, especialmente no Congresso, porque existe uma quarta parte do Congresso são católicos. Então, existem possibilidades nesses dias imediatos de lograr uma mudança dentro do Congresso e dentro do povo norte-americano capaz de deter a mão do louco dentro da Casa Branca nesse momento. Bom, vimos aí a repercussão nos Estados Unidos com Timothy LaRouche de uma coisa tão inacreditável, inclusive aquela imagem produzida por IA que o Donald Trump divulgou na rede social dele, onde ele é representado como Jesus Cristo, né? Uma coisa muito louca, né? Depois ele tirou do ar, deu algumas justificativas lá sem qualquer base, né? Enfim, injustificável, né?
Mas voltando a esse assunto, Brizola, você ouviu aí o Timothy, né? Até mesmo o Irã condenou o uso da imagem de Jesus dessa forma, né? O Timothy falou da repercussão nos Estados Unidos, mas a repercussão no mundo inteiro é muito grande e realmente muito hostil a Trump, né? Assim, o Trump aumenta ainda mais o seu isolamento, né? Agora comprando briga com a Igreja Católica. E assim, numa atitude ofensiva, numa atitude desrespeitosa, querendo se colocar como Cristo, quando na verdade o que ele está fazendo, a gente trazendo aqui uma figura do Apocalipse, ele é o próprio anticristo, né? Claro. Ele, nessa crise aí, é o homem da guerra, né? O homem do genocídio, o homem que mata crianças, que mata meninas, que mata mulheres, né? O genocídio em Gaza, o genocídio em Irã, e agora confrontando, né, a Igreja Católica, se colocando nessa imagem, que assim, uma ofensa pesada, né, a toda a doutrina católica, né, se colocando ali naquela posição. Então, assim, o Trump, ele avança no seu processo de isolamento, ele consegue trazer para ele ainda mais oposições, né, com essa posição aí de confrontar a Igreja Católica, e, assim, as repercussões para ele vão ser cada vez piores, porque por mais que os Estados Unidos tenham uma maioria protestante, né, quando você coloca uma imagem daquela maneira, você está ofendendo todo o cristianismo. Com certeza. Então, assim, todos os cristãos se sentiram ofendidos por aquilo ali. Então, certamente, ele também vai ter muita rejeição dentro dos próprios evangélicos americanos. Então, é mais um tiro no pé do Donald Trump, que parece não ter limite na sua capacidade de errar, né? Exatamente. Agora, eu queria ouvir esses pastores neopentecostais aqui, também os de lá dos Estados Unidos, que apoiam abertamente a extrema-direita, tipo Malafaia, tipo, enfim, todos nós vemos aí diariamente na mídia, né? O que eles têm a dizer sobre essa afronta que o Trump está fazendo ao próprio cristianismo e a própria figura de Jesus, né? Você sabe, Artal, eu uma vez assisti ao pastor Caio Fábio falando. O pastor Caio Fábio é uma figura interessante aí dentro das igrejas evangélicas, né? Alguém que sempre manteve uma postura ética e que nunca se dobrou a essa pregação do Velho Testamento, né? Essa coisa do povo escolhido, da terra prometida de Israel, né? E ele fazendo um comentário sobre o Edir Macedo. Edir Macedo é uma espécie de ícone desses pastores neopentecostais, né? E ele falava assim, é engraçado, eu conversei com o Macedo, perguntei, Macedo, por que você não fala de Jesus na sua igreja? E ele me respondeu, porque Jesus não dá dinheiro, Caio. Jesus prega a opção pela pobreza, pega a questão da solidariedade entre os povos. E nós não, nós somos da teologia da prosperidade. Se eu falar de Jesus na minha igreja, ninguém vai dar dízimo. Isso são palavras do Caio Fábio, que começou junto com o Edir Macedo, né? Todos eles ali começaram juntos. Então, assim, essa coisa de essas igrejas neopentecostais que carregam dentro das suas igrejas a bandeira de Israel, né? Na verdade, elas são uma massificação de uma cultura sionista, né, que está se espalhando pelo mundo inteiro com muita força dentro do Brasil. E numa coisa absurda, porque o centro da pregação deles é justamente o povo e a terra, o povo escolhido e a terra prometida, onde nós brasileiros estamos fora. Exato. Nós não pertencemos a esse povo escolhido e muito menos estamos dentro da terra prometida. E
Isso tem uma ligação direta com a guerra que está acontecendo no oeste da Ásia. Porque o plano de Israel, o verdadeiro plano de Israel, é a reconstrução do que eles chamam da Grande Israel, que seria a invasão dos territórios árabes e a expansão do território de Israel veja só a pretensão, do rio Nilo ao rio Eufrates, pegando pedaços da Arábia Saudita, do Líbano, do Iraque, do Kuwait, enfim, uma verdadeira invasão a todos os povos árabes ali que estão ali há milhares de anos ali naquela região. E a justificativa para a construção da Grande Israel é a recomposição, né, do reino de Judá, né, e justamente que Israel, como o povo escolhido, tem direito à terra prometida, que estaria ali descrito no Velho Testamento. Esses caras, eles se movem. Eu não acredito de verdade que se movam, não, porque eu acho que o que move ali é o interesse econômico, sabe? Mas eles usam a justificativa bíblica para justificar suas atrocidades. Então, não me estranha ver o Donald Trump afrontando a Igreja Católica, não me estranha ele se colocar até nessa posição, né, de anticristo, porque é nisso que ele está se colocando, ele está se colocando nessa posição. Se tiver uma passagem da Bíblia para descrever o Trump, é a passagem do anticristo, certamente. Né? Então, assim, não me espanta ele assumir, porque é o que essa turma, né, que muita gente está intitulando o sindicato Epstein, né? Essa coisa macabra, dessa coisa pedófila, né? Essa coisa que sexualiza e violenta crianças, né? Tem por trás ali, né, interesses econômicos e uma justificativa religiosa. A Bíblia, inclusive, está cheio de recomendações de Jesus para que as pessoas se acautelassem contra os falsos profetas, né? E também diz que nada oculto que não seja revelado, que não venha à luz, né? E eu acho que é o que está acontecendo hoje, né? Esses pastores estão sendo desmascarados, o uso do cristianismo por esses aproveitadores está sendo desmascarado, né? Está caindo por terra toda essa falsidade, né? E como dizia o seu avô, né? Que aliás Brizola, né? Leonel Brizola teve uma formação cristã, metodista até, e ele costumava dizer que esses pastores são os adoradores do bezerro de ouro, né? É isso mesmo. E é o que cada vez mais fica claro para todo mundo, né? Bom, antes dessa loucura do Trump de atacar a Igreja Católica, né? Isso veio exatamente na sequência das negociações infrutíferas, né, em Islamabad, né, entre Irã e Estados Unidos mesmo, que quiseram essa rodada de negociações, que fracassaram, porque eles chegaram com a postura arrogante de sempre, querendo impor ao Irã uma capitulação total e absoluta, né? E Donald Trump, né, com seus arroubos, né, em meio àquelas negociações, ele anunciou que 2 destroyers da Marinha dos Estados Unidos tinham atravessado o Estreito de Hormuz, né? Isso foi repercutido pela mídia mundial, e uma das razões até que elevaram a atenção durante as negociações lá no Paquistão, porque em meio às negociações que buscavam a paz, ou deveriam buscar, os Estados Unidos estariam praticando um outro ato de guerra, né? E a mídia mundial repercutiu aquilo, né? Inclusive a mídia brasileira, né? E, no caso, a TV Globo repetiu e anunciou
como verdade, né, uma grande fake news, porque esses dois destroyers nunca atravessaram o Estreito de Hormuz, né? O USS Michael Murphy e o USS Frank Peterson. Esses barcos escoltados, né, por fragatas, por outros navios da Marinha Americana, tentaram efetivamente entrar no Estreito de Hormuz, mas foram repelidos pela Marinha iraniana isso foi noticiado com exclusividade pela Press TV, que teve acesso, inclusive, à gravação da ordem de retirada que foi imposta aos barcos americanos pela Marinha do Irã, uma gravação de dentro da sala de comando da Marinha iraniana, né? E mostra esses navios retornando depois de terem sido cravados na mira dos mísseis iranianos, né? Inclusive drones iranianos sobrevoaram esses navios e eles não tiveram outra alternativa senão retornar. A Press TV, em sua matéria, diz, inclusive, que eles estiveram muito próximos de serem destruídos, que em coisa de 30 minutos eles seriam destruídos pelos mísseis do Irã, né? Agora, vamos ver aqui o flagrante da fake news da TV Globo, Brizola, com a reportagem da Isabela Scalabrini, transmitida pelo Jornal Nacional, e em seguida esse vídeo da sala de comando, de controle da Marinha iraniana, que foi divulgado pela Press TV. Voltamos em seguida. Sem o cessar-fogo no Líbano e sem Israel na mesa de negociação, o caminho para uma solução continua incerto. Autoridades americanas relataram ao jornal The New York Times que o Irã não está encontrando as minas que colocou para bloquear o Estreito de Hormuz, e isso estaria atrasando a possibilidade de um acordo. Hoje, os Estados Unidos fizeram uma operação para liberar a rota, mesmo sem a autorização dos iranianos. Um navio de guerra americano se aproximou da região. O Irã emitiu um alerta, disse que poderia atacar em até 30 minutos, mas não houve o bombardeio. Nas redes sociais, Donald Trump afirmou que as forças americanas estavam limpando o Estreito de Hormuz. Mais tarde, o Pentágono confirmou que não apenas um, mas 2 navios de guerra atravessaram a passagem como parte de uma operação para retirar as minas marinhas do Irã e liberar a rota. Foi a primeira vez que embarcações americanas passaram pelo estreito desde o início da guerra. U.S. Navy Warship 121. This is Sepah Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121. Engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. U.S. Navy Warship transiting in the vicinity of Fujairah Port and Oman Sea. This is Sepah Navy. This is Sepah Navy. Last warning, last warning, last warning. Close to High Island Port. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them, because I'm ready to open fire on them without any warning. Bom, vimos então aí que a TV Globo mandou ver uma grande fake news, né? Um péssimo jornalismo, como eles sempre sabem fazer quando querem, né? Tomando como verdade
as palavras de um grande mentiroso, que é Donald Trump, não é isso? É exatamente isso. Comprando, né? A Globo comprando, sem nenhum critério, a propaganda falsa do governo Trump, né? Então, assim, esse ato é mais um ato de humilhação dos Estados Unidos nesse conflito com o Irã. E pela terceira vez, então, em meio às negociações, o Trump, como você disse muito bem, faz um ato de guerra. A gente tem que relembrar, assim, foi assim na Guerra dos 12 Dias, né, em pleno processo de negociação, os Estados Unidos faz um ataque ao Irã. Foi assim no início desse conflito, quando houve o assassinato, né, do mártir Ali Khamenei. E agora, de novo, em plena negociação do Paquistão, ele tentando produzir uma peça publicitária, né, achando que a Guarda Revolucionária ia estar dormindo no ponto em razão das negociações, ele ia conseguir atravessar o Estreito de Hormuz e fazer disso uma peça de propaganda para desestabilizar as negociações e tentar, de alguma maneira, já que a situação dos Estados Unidos é cada vez mais difícil, de alguma maneira vender para o mundo, né, a imagem de que os Estados Unidos, de alguma maneira, estava ganhando a guerra. E a Globo rapidamente comprou essa pauta. A Globo rapidamente, sem nenhum questionamento, sem nenhum critério, atendendo, né, aos interesses dos conglomerados econômicos que a patrocinam, atendendo os interesses do Departamento de Estado americano, a quem ela sempre se ajoelhou, a Globo rapidamente comprou essa pauta e foi rapidamente desmoralizada por esse vídeo que a gente acabou de ver, né, da Marinha iraniana, que mostra claramente os destroyers americanos, né, botando o rabinho entre as pernas e fazendo meia volta diante de um iminente ataque, que provavelmente ia levar, né, ia levar ao fundo esses navios. A Globo sendo a Globo, né, então? A gente que vem de longe, a gente que é trabalhista, né, a gente que acompanhou, né, a perseguição que a Globo fez ao Brizola, né, para nós, nada disso é novidade. A Globo sempre plantou matérias contra o Brizola, né, sempre criou fake news para atacar a honra e a imagem do Brizola. A gente não pode esquecer, né, do épico direito de resposta, né, que o Brizola conseguiu a partir de ataques indiscriminados à sua honra e ao seu governo, né? E a Globo ela cumpre sempre esse papel, né? Cumpre sempre esse papel de ser uma linha auxiliar dos interesses imperialistas do Brasil, agora tentando, né, fazer com que esse ato virasse uma propaganda para, de alguma maneira, tentar diminuir a vergonha que os Estados Unidos está passando no Oriente Médio e tentar dar alguma versão de que, por algum lado, os Estados Unidos estava ganhando a guerra, né? E assim, eu acho que é importante a gente destacar que os Estados Unidos quase que implorou por esse processo de negociação, não é à toa que foi o Paquistão foi quem intermediou essa negociação. O Paquistão tem linhas militares muito próximas de Washington, né? O exército paquistanês tem uma proximidade muito grande com as Forças Armadas americanas, mas é um completo desconhecimento do que está acontecendo no terreno. Há uma incompatibilidade de objetivos, né? O Irã não vai abrir mão do seu programa de mísseis, o Irã não vai abrir mão do seu programa de desenvolvimento de energia nuclear, de energia civil nuclear pacífica, ele não vai abrir mão, e o Irã não vai abrir mão da soberania, e agora não vai abrir mão também de controlar o Estreito de Hormuz, controlar legalmente. Ele tem direito sobre essas águas, ele pode sim dizer como e quem pode passar ali à frente do seu litoral, ele tem esse direito do direito internacional e ele vai exercer, até porque uma das reivindicações do Irã era a indenização por parte dos Estados Unidos e de Israel, né, sobre toda a destruição
esses bombardeios indiscriminados de Israel e dos Estados Unidos provocaram no território iraniano. Isso não vai acontecer. Os Estados Unidos não vai pagar nenhuma indenização, Israel não vai pagar nenhuma indenização, e o Irã ele vai, a partir da cobrança desse pedágio ali no Estreito de Hormuz, tentar, de alguma maneira, recompor a sua infraestrutura. Então, assim, há uma completa incompatibilidade, né, dos interesses. Enquanto os Estados Unidos quer que o Irã desmonte o seu programa nuclear, quer que desmonte o seu programa de mísseis, quer que abra o Estreito de Hormuz, né, e quer que ele se submeta, né, a essa hegemonia sionista e americana no oeste da Ásia, o Irã claramente está aí dizendo não, a gente não vai baixar aqui a nossa guarda, nós vamos afirmar a nossa soberania e nós vamos continuar desenvolvendo nosso programa de mísseis, vamos continuar desenvolvendo nosso programa nuclear para fins pacíficos e vamos, acima de tudo, continuar tendo um protagonismo no oeste da Ásia. Nós não vamos descansar enquanto os Estados Unidos não sair daqui. E a realidade do terreno é justamente essa. O Irã hoje controla o Estreito de Hormuz, né, e destruiu todas as bases americanas na região. Os Estados Unidos não tem como se manter mais na região. Então, esse processo que aconteceu parece uma tentativa do Trump de criar uma versão, né, de alguma maneira para não sair tão ridicularizado desse conflito. E a vergonha é a cobertura, né, dessa mídia hegemônica, né, da mídia tradicional, capitaneada pela Globo aqui no Brasil. Aliás, a Globo conseguiu fazer uma cobertura a pior de todas, porque, né, as outras emissoras também tradicionais, elas pelo menos falavam que aquilo era a versão do governo americano. A Globo assumiu aquilo como verdade, né, e sem nenhum critério estava aí reproduzindo a máquina de propaganda do Trump e está tentando, de qualquer forma, uma saída que não seja tão humilhante como a situação que ele se encontra. Essas indenizações, inclusive, estão sendo estimadas pelo Irã em 270 bilhões de dólares. E, como você disse, eles vão procurar recuperar isso, e acredito que vão recuperar, através do pedágio, né? Que não é nada demais se você considerar que o Egito também cobra pedágio pela passagem de navios, né, pelo canal de Suez, embora seja um canal, né, no caso do Estreito de Hormuz, que é uma faixa muito, muito estreita ali, né, em torno de 30 quilômetros, né? Mas são águas territoriais do Irã, né? Segundo o direito internacional, direito marítimo, né? Tem uma articulação ali com o Omã, né, que está do outro lado do estreito e que está dentro desse processo, né? O Omã claramente virou o lado e hoje tem claras conversas com o Irã, né, e está de acordo com esse processo de fechamento de cobrança de pedágio ali no Estreito de Hormuz. Uma outra coisa que a gente, se a gente olhar pelas entrelinhas, a gente vai vendo que, de alguma forma, os Estados Unidos também eles vão cedendo às exigências iranianas, porque o contra-ataque iraniano na economia mundial, né, e nessas petromonarquias ali do Golfo Pérsico e também em Israel, ele tem levado os Estados Unidos a recuar. A mídia noticia muito pouco isso, mas os Estados Unidos, por exemplo, liberou, né, 7 bilhões de dólares que estavam retidos, né, das reservas iranianas no exterior. Ele acabou de fazer essa liberação. Então, assim, os Estados Unidos está tendo que ceder à pressão iraniana. Essa aqui Não, na verdade, o Irã está impondo as suas condições, né? E numa evidência de que os Estados Unidos perderam a guerra, né? Eles estão tendo que recuar, eles não aceitam, não admitem, né, a derrota, mas os fatos falam por si, né? Eles estão sendo derrotados a ponto de terem que ceder e mesmo a contragosto aceitar as exigências
iranianas. Eles não têm o que fazer com relação ao programa nuclear do Irã, ao programa de mísseis, né, ao controle do Estreito de Hormuz. Eles simplesmente vão ter que acatar. Agora... Retiraram as sanções contra a venda de petróleo iraniano? Isso, mas de forma absolutamente contraditória, como sempre, né? Donald Trump dá sinais trocados, né? E agora anuncia também o bloqueio da passagem de navios pelo Golfo Pérsico que tenham pagado pedágio ao Irã, né? E com isso ele só vai conseguir agravar ainda mais a crise energética, né? Aprofundar a crise econômica que se avizinha, né? Ontem eu assisti uma entrevista do Gabriele, né, ao Breno Altman, do programa Opera Mundi. E o Gabriele falou que tem uma questão econômica de fundo nisso aí. Né? Ele foi argumentando, né, de que os Estados Unidos ele tem toda uma infraestrutura de petróleo, de refino de petróleo, né, que tem como base o petróleo pesado, que é um petróleo que ele é um refino de alto custo. Né? Não foi à toa, e aí o Gabriel falando, que ele foi para cima da Venezuela, porque a Venezuela tem um óleo pesado que atende à demanda das refinarias americanas. O próprio petróleo extraído do xisto, né, lá nos Estados Unidos, também ele é um petróleo apropriado a essas refinarias. E o do Irã também é um petróleo pesado que atende às demandas das refinarias americanas. Mas tem uma questão maior. Esse petróleo, para ser refinado, para ter competitividade no mercado internacional, o preço do barril precisa estar lá em cima, porque ele é um petróleo muito caro para ser refinado. Né? O que estava acontecendo antes de toda essa crise é que a Arábia Saudita, a Rússia e outros países, inclusive o Brasil, né, estavam botando muito petróleo fino no mercado. Né, e estava aumentando demais a oferta de petróleo. Isso levou o barril a chegar a patamares bem baixos. A gente estava com o barril antes da crise na faixa dos $60, né, mas esse petróleo chegou a ficar abaixo de $40. Há 10 anos atrás, mais ou menos, e isso estava inviabilizando, né, a produção de refinados por parte do parque de refinarias dos Estados Unidos. Então, essa crise que aumenta o preço do barril do petróleo, de alguma maneira também atende o interesse americano de viabilizar o refino, né, a produção de combustíveis, de derivados do petróleo nas suas refinarias. Pois é. Agora, é curioso ver, né, esse anúncio do fechamento do Golfo Pérsico, né, para a navegação de navios que saiam de portos iranianos, né, como que os Estados Unidos vão conseguir fazer isso? Por quê? Se eles forem, por exemplo, confiscar ou atacar ou torpedear um petroleiro chinês, imagina o que vai acontecer. Né? Imagina russo, então, né? Ainda mais russo. Né? Você vê assim, teve um petroleiro que acabou de ir a Cuba. Eles não tinham anunciado o fechamento do Mar do Caribe? Sim. Né? Por que esse petroleiro não foi interceptado? Sim. Não foi. Então, assim, é mais uma bravata do Trump. Né? Talvez um navio malaio, talvez um navio, né, de uma outra bandeira que não tenha condições de impor sua soberania, pode ser que ele sequestre, criando mais pressão ainda sobre o preço do petróleo. Mas, agora, como você falou, um navio russo, um navio chinês, acho muito difícil deles conseguirem. Mas aí eu acho que nós vamos ver, porque esse tipo de guerra foi praticada, né, durante a Segunda Guerra Mundial, e nós vamos ver o que aconteceu na Segunda Guerra, que os navios navegavam em comboios escoltados, né? Enfim, vai ser, eu acho que
é mais uma bravata de Donald Trump. Acho que não tem... Mas cria uma pressão enorme ao preço do barril de petróleo. Sim, você pega as seguradoras, por exemplo. As seguradoras vão... Qual é o custo desses seguros? Certamente não vai ser o mesmo diante desse anúncio. Isso vai impactar também no aumento do valor do barril de petróleo. Já está impactando. O preço do barril voltou a subir, né? Tinha caído durante as negociações lá de Islamabad e voltou a subir depois que o Trump anunciou esse cerco, né? Enfim, são as contradições de Donald Trump, né? E por falar em cerco, Brizola, eu queria trazer aqui agora, né, a situação de Cuba, né, que vive sob o pior cerco já imposto pelos Estados Unidos a um país, né, mas que está vivendo também momentos assim de grande solidariedade, né, demonstrações de muita solidariedade. E agora, inclusive, com a presença lá em Havana do nosso Chico Buarque, né? Chico foi a Cuba, né? Ele fazia mais de 34 anos que Chico Buarque não ia a Cuba, né? E ele foi a convite do Silvio Rodrigues, amigo dele, expoente da música cubana, né? Para fazer uma gravação, e ele tem circulado lá por Havana, esteve inclusive com os membros, né, a brigada do MST em Cuba, né, e divulgou um vídeo muito emotivo, até emocionante, né, ele no Malecón, ali naquela orla de Havana, quando foi reconhecido por músicos cubanos, aqueles músicos que ficam pelas ruas tocando para ganhar um trocado e tal. E ele e os músicos o cercaram lá, abraçaram e cantaram juntos, um vídeo sensacional que nós vamos reproduzir aqui. Em seguida, vamos trazer também um depoimento de um jornalista da prensa latina, que é parceiro nosso, parceiro do Toda a Palavra, né? Que é o Mário Munhoz Lozano. Ele é da editoria cultural da prensa latina, e ele gravou uma análise, um depoimento sobre a importância de Chico Buarque para a cultura cubana, para o povo cubano, e mais ainda a importância dessa visita dele a Cuba nesse momento. Vamos assistir e voltamos em seguida. Chico, acompáñame aquí, Chico, Guaque, Holanda. Cuba te quiere. Cuba te quiere. Dásela. Vivo en un país libre. Silvio Rodríguez, cual solamente puede ser libre. Eso es. En esta tierra, en este instante, y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara. ¿En serio? Me ama y me ama, sin pedir nada, o casi nada. Yo he dormido, pero el y si eso fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco. ¡Qué lindo! Muere a la mitad del tiempo.
Pobre cuadro es un hombre diciendo, soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdone. Por ese día, los muertos de mi felicidad. Ay, Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdone. Por esos días, los muertos de mi felicidad. ya, hermano. Me dan ganas de hablar así. Tengo un abrazarte, lo quiero mucho, hermano. Cuba lo quiero mucho. Lo queremos mucho. Abrazarte de nuevo, mi hermano. Cuba lo quiere mucho, Cuba lo quiere mucho. Mira, Cuba lo quiere mucho. La vieja. La visita de Chico Buarque a Cuba, la reciente visita de Chico Buarque a Cuba, de 4 o 5 días, se puede resumir en su último video compartido en las redes sociales, donde se ve a un chico Buarque con su esposa, contento, caminando en el malecón, encontrándose con un grupo de músicos callejeros que lo invitaron a cantar una de las canciones emblemáticas de Silvio Rodríguez, y él mismo escribe en las redes sociales: soy un hombre feliz. Y creo que cuando él escribe soy un hombre feliz, estaba dando a entender de que era un hombre feliz porque había estado en Cuba, la Cuba que él conoce desde hace más de 50 años, la Cuba de Silvio Rodríguez, uno de sus grandes amigos de toda la vida, otro de los grandes de la música latinoamericana. Silvio Rodríguez, que lo invitó a cantar Sueño con Serpiente, una versión que estamos aquí muy deseosos de poder escuchar, la cual grabó en los estudios Alá. La Cuba que también lo acogió en Casa de las Américas, donde se reunió con alrededor de 20 músicos, artistas e intelectuales cubanos. Recordaron aquellos tiempos en que Chico venía continuamente a Cuba. La Cuba también que le agradeció un donativo de medicamentos que trajo a Cuba. Esa Cuba que sin duda Chico ama, y esa Cuba que también le agradeció por su pronunciamiento en contra del bloqueo a Cuba. Creo que ese Soy un hombre feliz de Chico Buarque muestra una vez más que La Habana, que Cuba es también otro hogar de Chico Buarque, y de él nosotros estamos muy agradecidos. Bom, Brizola, vimos então, né, o clipe, né, o videozinho gravado lá nas ruas de Havana, né, muito bacana, né, e os comentários do Mário Munhoz. Como é que você vê essa presença do Chico Buarque em Cuba? Beleza, né? Beleza, né? Então, assim, primeiro, assim, a alegria do povo cubano de ver a solidariedade do Chico Buarque, né, a esse momento tão difícil que o povo cubano atravessa. Depois a coragem do Chico, né, esse momento de ir a Cuba, colocar sua cara, né, mais uma vez peitar o imperialismo americano, né, e não se intimidar, né, no que acontece no Brasil, né, onde grande parte da população, enganada aí por essa cultura da morte, por essa cultura sionista, por essa cultura que, infelizmente, ainda é dominante no nosso país, e polariza o país e chega ao absurdo de defender a posição americana. O Chico não se intimidou com isso, mostrou que tem lado, né? Mostrou que a solidariedade a Cuba é uma solidariedade à humanidade, né, e que não se dobra, né, não se dobra à crueldade, né, das medidas imperialistas que tentam sufocar o povo cubano mais uma vez. Eles desconhecem a resiliência desse povo, né, então. O povo está acostumado, né, há mais de 70 anos a resistir, né, aos bloqueios do imperialismo americano. E a gente... Esse bloqueio está sendo furado, né? Como a gente falou no bloco anterior, a
solidariedade de países como a Rússia, a China, né, ela tem garantido ao povo cubano elementos para resistir. Né, e parece que esse fluxo comercial, especialmente de abastecimento de petróleo, ele está sendo cada vez mais intensificado. Aliás, o governo brasileiro devia seguir esse exemplo. Sabe? O Brasil, exportador de petróleo, tinha todas as condições de mandar uma ajuda humanitária, mandar um petroleirozinho da Petrobras, né, lá para o porto de Havana, para reproduzir esse ato de solidariedade, né, e mostrar que, além dos nossos artistas, o governo brasileiro também apoia Cuba. Exatamente. Aliás, o Chico Buarque levou, né, uma ajuda em medicamentos essenciais, né? Ele mesmo doou e levou uma quantidade desses medicamentos para Cuba, né? E ele, como você disse, né, ele tem lado e sempre teve, né? Eu me lembro, durante a ditadura, que o Chico defendia o governo cubano, né, durante a ditadura brasileira aqui, e numa viagem a Cuba, ele foi preso ao retornar ao Brasil, né, quando desembarcou aqui no Galeão. Mas é isso, é um grande artista e um grande orgulho para nós, né, por suas posições democratas e de esquerda. Agora, já que estamos falando de cultura, né, tivemos um lançamento de livro, agora, semana passada, aqui no Rio de Janeiro, né, um livro da sua irmã, né, da Juliana Brizola, em parceria com a Regiane Guerra, né, que coordenaram esse trabalho extraordinário, né, um livro extraordinário que se chama Leonel Brizola, por ele mesmo. É um livro autobiográfico, né, e se baseia numa longa entrevista que o Brizola deu em Carazinho, na sua cidade natal, né, falando para historiadores, né, registrando, deixando um registro histórico, né, em que ele revisitou a sua infância, a sua juventude, adolescência. Uma coisa assim que eu confesso que eu fiquei emocionado ao ler o livro, eu que já escrevi várias vezes um pouco sobre essa história, né, mas nunca com tanta riqueza de detalhes, né? E a Juliana coordenou esse trabalho de uma forma brilhante. É um livro essencial, inclusive, para a biografia do seu avô, do Leonel Brizola, e nós estávamos lá, né? E como você viu esse lançamento, esse evento, esse momento aqui da Juliana? Eu acho que foi um momento, assim, maravilhoso, sabe, Betal? Porque a gente, além do lançamento do livro, né, que essa é uma pérola, sabe, da historiografia brasileira, porque é uma entrevista onde o Brizola, ele faz a sua autobiografia, né, ele conta toda a história da sua vida por ele mesmo. E a Juliana e a Regiane tiveram essa capacidade de organizar essa entrevista, de transcrever essa entrevista e entregar ao público, né, esse documento histórico que estava lá na Câmara de Carazinho, né, com acesso a muito poucas pessoas. Agora, o mais interessante foi justamente no lançamento reunir tantas pessoas, né, que de alguma maneira acompanharam a trajetória do Brizola. Aquela livraria estava lotada de trabalhistas, né, de históricos trabalhistas. Estava lá o Jorge Roberto Silveira, estava lá o Miro Teixeira, estava lá a Lia Faria, Nilo Batista, Vera Malaguti, enfim, tantos trabalhistas, né, a Marta Rocha, o Augusto Ribeiro, tantos trabalhistas, sabe, que num ato de lançamento ali que de alguma maneira trazia de volta, né, o legado do Brizola para ser celebrado, se reuniram mais uma vez em torno dessa história. É aquela velha história, né, então, que o Brizola falava, né, o tal do pau do fogo,
né, que o gaúcho vai para a campanha, monta sua fogueira, né, e a fogueira parece adormecer junto com o gaúcho, mas quando ele acorda de manhã, tem um pau ali, tem uma lenha que segura o fogo e que basta você dar uma sopradinha e ela volta a encandecer. Né? Esse é o trabalhismo. E parece que a Juliana, lá no Rio Grande do Sul, ela está conseguindo fazer esse pau de fogo cantar de novo. É isso e mesmo. Não é só uma vasilha, não. Parece que está fazendo uma fogueira grande. Né? E está tendo a oportunidade, uma chance real de fazer o trabalhismo retornar ao governo no berço da sua existência. Né? A Juliana, hoje, ela tem plenas condições de disputar a eleição para o governo do estado do Rio Grande do Sul, e hoje as pesquisas todas indicam que ela não só passou agora, com o apoio do PT, a liderar as pesquisas do primeiro turno, como ganha todas as simulações do segundo turno. Então, esse lançamento ele também traz essa esperança, né, de que o trabalhismo volte a governar o estado aonde ele teve origem. É isso mesmo. Bom, eu tive a oportunidade de fazer uma breve entrevista com a Juliana lá na Livraria da Travessa, né, no final do lançamento. Ela falou, até se emocionou um pouco, né, sobre ao falar do seu avô, né, e sobre esse momento, né, dessa homenagem a ele, né. E também comentou um pouco sobre a questão da candidatura lá no Rio Grande do Sul e essa possibilidade dela voltar, dela vir a sentar na cadeira que foi a cadeira do Leonel Brizola no Palácio Piratini, né? De onde ele se projetou para o Brasil e para o mundo, né? Com um governo corajoso, né? E vamos então, Brizola, assistir essa entrevista, né? Para encerrarmos aqui esse programa e, como sempre, ao final, vídeos, clipes selecionados pelo Centro de Memória Trabalhista. Mas vamos ficar, então, com essa entrevista da sua irmã, da Juliana Brizola, aqui no Fio da História. Tá bom? Vamos lá, então. Ficamos aí e voltamos na próxima semana, né? Esperando que Donald Trump não tenha destruído o mundo ainda, né? É isso mesmo. Um abraço, Brizola. Um abraço grande, valeu. Um abraço a todos os nossos ouvintes, espectadores, né? Convidando que estejamos todos aqui mais uma vez semana que vem. Até lá. Até lá. Juliana Brizola, Leonel Brizola, por ele mesmo. Quem foi Leonel Brizola, segundo ele? Segundo ele, um menino humilde, pobre, que foi alfabetizado pela sua mãe, uma camponesa, que alfabetizou 8 filhos. Um menino que perdeu o pai numa guerra, não chegou a conhecer o próprio pai, e que teve uma oportunidade quando ganhou uma passagem de trem para Porto Alegre, Carazinho, Porto Alegre, e teve a oportunidade de estudar. Estudou, chegou a engenheiro civil, depois, enfim, toda a trajetória política dele. E ele pensava que todos os brasileiros, os brasileirinhos e as brasileirinhas tinham que ter essa oportunidade de estudar. Por isso que ele foi um incansável nessa questão educacional do nosso povo, da qualificação do nosso povo. E conta um pouquinho sobre a história desse livro, como que você teve acesso a essa entrevista, como que surgiu
essa oportunidade? Essa entrevista, ela foi feita na Câmara Municipal de Carazinho, né, por historiadores, jornalistas, né, era um projeto da Câmara, assim, era uma questão pública, assim, que a Câmara disponibilizou. Só que eu recebi esse material das mãos de um grande amigo do meu avô, de longa data, o seu Romeu Barlesi, que já também é falecido, e ele me disse: Juliana, presta atenção nessa entrevista. Mas na hora eu não prestei muita atenção, deixei passar. E aí encontrei a Rejane, com quem eu já tinha feito um primeiro livro sobre o meu avô, né, meu avô Leonel, e dei para ela estudar, para ela ver o que ela achava, e ela disse: Juliana, isso é um tesouro, nós temos que publicar, porque é Leonel Brizola, por ele mesmo, significa ele contando a história dele, e eu mesmo como neta desconhecia tantas passagens, então é um livro muito rico nesse sentido, para que a gente possa conhecer quem foi Leonel Brizola, da onde ele veio, aonde ele foi forjado e por que ele se tornou esse grande líder. E o orgulho de ser neta e herdeira política de Brizola? Orgulho muito grande, muito mesmo. Chego até a me emocionar, mas uma responsabilidade maior ainda, né? Muita responsabilidade. Eu sou mulher, sou de outra geração, mas carrego com muito orgulho esse nome, entendendo a responsabilidade que significa, sobretudo no atual momento. Você é pré-candidata a governadora do Rio Grande do Sul pelo PDT, está muito bem cotada nas pesquisas. E o que passa pela sua cabeça em pensar em sentar na cadeira que foi a cadeira do teu avô, a cadeira de onde ele governou o Estado, onde ele liderou a campanha da legalidade e onde ele se projetou nacional e internacionalmente, né? É uma honra para mim ser lembrada pelo povo do Rio Grande do Sul. É um desejo muito grande de chegar a cumprir todas as expectativas dele mesmo, aonde quer que ele esteja. Mas um momento muito importante, assim, de um resgate histórico do Rio Grande do Sul mesmo, né? Do protagonismo do povo gaúcho, da qualidade educacional do povo gaúcho e tudo que significa, né, o trabalhismo em relação ao Rio Grande do Sul. Então, para mim é uma honra carregar isso tudo, mas eu não estou sozinha. A gente é todo um coletivo, isso não é um projeto meu, não é uma coisa pessoal, pelo contrário, e é isso mais bacana, assim, tá cheio de brisolista por onde eu ando, e isso é muito emocionante. Você veio lançar um livro aqui no Rio de Janeiro, né? Os 2 estados que ele governou, né? A gente começou por Carazinho, e aí depois fez Porto Alegre, e o Rio de Janeiro, né, que é esse reduto brisolista. Hoje tinha gente aqui de todos os aspectos políticos, Brizola é suprapartidário, Brizola é maior do que tudo. Então, essa obra, ela é muito para isso, assim, porque as pessoas conheçam ele de verdade. Tem história de pessoas que contam, essa é ele contando a própria história. Muito bem, parabéns. Obrigada. Centro de Memória Trabalhista, um departamento do PDT. Nossa missão é guardar, conservar e divulgar todo o legado trabalhista. Nesse sentido, temos diversas publicações, seja cartilha, revistas, encartes, tudo gratuitamente. Só acessar www.flb-ap.org.br. Nossa missão é ajudar a militância trabalhista e a academia. Nesse sentido, quero convidar você para ver mais um vídeo produzido pelo Centro de Memória Trabalhista e pelo Estúdio Legalidade. E não esqueça também de acompanhar nosso canal no YouTube. Lá você vai encontrar diversas entrevistas e materiais sobre o trabalhismo. Agora confira o vídeo. Aproveitando um dos seus raros momentos de descanso, o presidente dá um passeio a pé pelas ruas de Petrópolis, fazendo durante cerca de 1 hora praticamente todo o circuito da cidade. O presidente, no seu passeio pela bela cidade serrana, é alvo das mais variadas manifestações de simpatia por parte do povo. A criança que vemos ao seu lado ofereceu-lhe bombons, saudando-o com a maior simplicidade. Alô, doutor Getúlio, como vai?